Se você pintar o que eu vou te ensinar hoje, com certeza você vai pintar qualquer coisa. Oi, eu sou Damares, sou artista plástica há mais de 20 anos. E nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode pintar qualquer coisa com essa indicação de pintura que eu vou fazer agora. Aí você me pergunta, por que você vai conseguir pintar qualquer coisa somente com essa técnica que eu vou ensinar agora para você? Eu vou ensinar você a pintar, dentro de uma técnica, uma natureza morta. Escolhi apenas um elemento para não confundir você. Você está vendo essa tela aqui, que é uma pera com uvas, porcelana, tem essa parte de madeira embaixo, mas são vários elementos ali. Por exemplo, a pera, ela tem aquele contraste de volume, luz e sombra, então isso tudo eu vou ensinar dentro do que? Somente em uma laranja. Então você vai pintar essa casca da laranja e você vai aprender uma técnica que vai te levar a outras técnicas muito importantes. Você pode até não perceber, mas se você faz uma pintura, você inicia do começo ao fim fazendo essa técnica e você vai lembrar dela em todos os teus outros quadros. Esse trabalho que eu vou fazer somente nessa laranja, você vai aprender a fazer o quê? Luz e sombra, técnica de volume, a técnica de 3D, como se ela estivesse saltando da tela, algo que tivesse ali que não é somente um desenho, mas você olha e vê realmente que parece o quê? Uma foto. Então você vai aprender essas técnicas, então vai aprender a fazer o contraste, a matização, aonde colocar exatamente os pontos delas e o porquê fazer essas misturas. Misturar sem sumir uma cor a outra. Vamos exemplificar aqui. O verde e o amarelo. Aí você vai unir essas duas cores sem sumir com as duas. Então, meio confuso, né? Mas eu vou mostrar para você que é possível fazer essa técnica e você vai aprender e levar ela para o resto da vida em todos os teus outros trabalhos, claro, se você assumir um compromisso com essas pinturas e você vai levar essa técnica para outras pinturas. Você pode até não perceber, mas você vai ter esse entendimento quando você estiver executando o seu trabalho e vai lembrar daquela laranja que você fez e está fazendo em quê? No rosto, pele, pétalas de rosa, pele humana. Precisa muito você trabalhar essa técnica. Então, onde que eu te aconselho a trabalhar essa técnica primeiro, antes que você faça pele, pétalas de rosa? Em natureza morta. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de pintar frutas, mas não sabe qual a importância tão grande que é pintar natureza morta antes de chegar em pintar uma rosa ou pele humana. Porque você precisa aprender primeiro e entender o que você está fazendo para você poder chegar lá numa pintura mais complexa. Então chega de conversa, eu vou te mostrar na prática como você pode replicar essa técnica em outras pinturas. Vamos lá? Agora eu vou te mostrar na prática como você pode pintar uma fruta com a técnica que eu falei inicialmente, que se você pintar essa fruta, aprender essa técnica, você pode pintar qualquer coisa. Então eu vou começar, eu fiz um fundo aqui já deixando preparado, mas na verdade o trabalho vai ser todo feito nela e você aprendendo essa técnica, fazendo volume, luz e sombra. Deixei a sombra aqui para fazer para você, para vermos juntos ela como vai ser feita. Então você vai aprender toda essa técnica. A começar eu vou fazer aqui, eu coloquei na minha paleta aqui o verde VCE, verde oliva, amarelo claro, permanente da Cofix, branco de titanho, amarelo nápoles, amarelo ocre. E eu botei essas cores aqui porque eu trabalhei no fundo. Não que eu vá trabalhar com elas, mas nós vamos utilizar essas aqui. Essa sombra queimada eu vou utilizar para fazer a sombra. Então, primeiramente eu vou começar a pintar o fundo dela todo de amarelo. Quando eu peço para meus alunos fazer algum tipo de fruta, que a tonalidade vem para o verde e falo que o fundo tem que ser de amarelo, eles acham muito estranho, né? Falar amarelo, tem certeza. Porque o amarelo, ele traz o fundo, se você olhar bem para a laranja, ela traz o fundo assim, uns pigmentos de amarelo e o verde vem por cima da casca dela. Então, vamos deixar esse fundo pronto
e depois vamos trabalhar em cima. Eu estou utilizando aqui o óleo de linhaça para facilitar. E estou pintando num cartão preparado com base acrílica. Esse cartão ele é feito com cartão Paraná, é um papel Paraná. Eu recortei, preparei todo com base acrílica, para depois eu vir trabalhar aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu estou fazendo o quê? Aqui eu estou fazendo aulas, mas você pode trabalhar fazendo testes de pintura, e aí você não desperdiça uma tela. Porque eu estou conversando com você porque eu estou apenas fazendo fundo ainda. Quando eu começar a fazer a técnica aqui, eu vou voltar e vou falar. Então, se você estiver curioso para saber como faz esse cartão, aqui no canal tem ensinando ele passo a passo. Então, antes de você começar, aconselho a você assistir o vídeo até o final. Ver, na verdade, o que vai ser feito, o que vai levar. Estou pintando com o pincel aqui o código 227, número 8, chanfrado. E depois você vai fazendo as anotações, depois você vai comprar o material. E se você já tiver, você pode já começar a trabalhar. Então, eu vou fazer toda aqui a extensão, menos aqui, esse pontinho aqui de cima da laranja. Eu não vou pintar de amarelo, vou deixar ele, um espaçozinho dele, para fazer depois. Muito cuidado com o contorno, porque você não pode crescer essa laranja e nem deformar ela, né? Então, você tenta fazer o possível para fazer um contorno bom. O que eu faço? Eu tô aqui numa bancada, mas se você estiver trabalhando no cavalete, você apoia o seu pulso esquerdo. Eu tô apoiando aqui na bancada e tô apoiando minha mão direita, que eu tô pincelando aqui em cima. Eu tô fazendo isso aqui. Então, você vai ter um apoio maior. Agora, eu peguei o 410, número 4, pincel reto, longo, cerda longa, chato. Vou pegar aqui o verde Vercier, verde oliva, e um pouquinho do Vercier. Vou pincelar aonde tem a tonalidade verde. E vou colocar. Então, eu vou pintar essa região aqui todo. Vou fazendo essa marcação com o verde. Então, onde tem verde nela, eu vou colocar já a marcação. Para depois eu fazer a matização e misturar sem sumir com ela. Então, fiz todo o depósito de verde. Agora eu vou fazer a matização com ela. Gosto de fazer com esse aqui o mesmo do outro, que é 227, número 4. Que é do cabo amarelo. Porque esse aqui é um pouquinho maior. Muda dependendo da marca do cabo, aliás. A cerda muda um pouco. Mas se você tiver um pincel com uma cerda longa, chato, pequeno, desse tamanho aqui, número 4, já é muito útil para você trabalhar. Então, eu estou utilizando aqui a cerda do pincel de lado, não estou usando assim, porque se eu utilizar assim, eu vou ficar eternamente fazendo isso e vai marcar e eu não vou conseguir esse efeito que eu estou querendo aqui, né?
que eu vou trabalhar aqui com esse efeito um pouco rústico, né? Em algumas partes. Outras partes eu vou já fazer o processo de matização e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa laranja comece a criar volume. Então, eu primeiro trabalho no aspecto dela, né? Vou trabalhando e depois eu vou fazer o quê? Fazer a luz e sombra que vai me dar o volume dela, que até então ela não tem ainda. Então, eu tô matizando aqui a cor, você vai fazendo da mesma forma que eu estou pincelando aqui. Então, eu só faço isso aqui. A mão tem que estar muito leve, por quê? Se você pesar a mão, você tira a tinta e deixa marca de pincel. Então, a intenção, sempre o paninho na mão, a intenção é deixar o mais natural possível suas pinceladas. Você percebe que tem um fundo amarelo, um ponto de verde, então, essa técnica aqui, ela é excelente para você treinar as pétalas de rosa, né? Você vai trabalhar em fruta e depois vai treinar em pele. E aí você vai saber matizar certos pontos, dando volume de luz e sombra, e como se fosse saltar da tela aquela imagem, né? Aqui eu vou tirar um pouco desse excesso no pincel. E agora eu vou matizar essa parte aqui. Fiz a tonalidade dela, agora eu vou trabalhar o ponto de sombra, que é o sombreamento dela. Onde ela leva? Desse lado aqui, que é onde a sombra dela vem. Vou colocar de novo a marcação da tinta e depois eu vou voltar para matizar e dar o contorno dela para deixar já um volume pronto. Então, eu vou colocando, depositando. Como eu faço isso? Você tiver uma imagem, você olha onde tem a sombra dela. Onde tiver dando o sombreamento, né? Se não for muito forte a sombra aqui, você não precisa escurecer tanto, só em alguns pontos, e ver onde você vai colocar a luz. Aqui eu tô trabalhando no sombreamento com sombra queimada. Agora eu vou matizar essa tonalidade aqui do ponto de sombra. Novamente eu vou matizando dessa forma aqui. Vou limpando no pano. Vou tirando o excesso, porque senão ele vai marcando demais aqui a tonalidade, vai tirando o efeito que eu tô querendo. E vou pincelando. Depois, a laranja, ela tem uns pingozinhos bem pequenininho de sombra queimada, né, que é os pontos escuros, e tem também de verde. Nós vamos fazer, mas não muito, né, porque a pintura ela não pede tanto, mas o que você puder fazer para aproximar da foto, você vai fazendo. Nos pontos claros, eu vou trabalhar com Nápoles. Vou colocando o Nápoles e depois, em cima dele, eu vou colocar o branco. Aqui é o ponto de luz. Então, eu vou matizar sem misturar muito, levo para cima do verde.
com a mão bem leve. Como é que eu sei que a minha mão tá leve? Se o pincel dançar, é assim que eu falo na forma para que os alunos entendam. Se teu pincel balançar dessa forma aqui, tua mão tá pesada, sua mão tá pesada. Mas se seu pincel fazer isso aqui, quase não mexer, tá leve. E é essa técnica que você tem que aprender. Quando você vê que balança, tá pesada, e aí você dá leveza na sua mão. E aí você consegue fazer um efeito na pintura de forma correta. Então, dei aqui os pontos com amarelo Nápoles. O nome dele é amarelo Nápoles, né? Porém, ele é bege. Não chega a ser um amarelo como esse aqui. Tem um pontozinho de luz aqui pequeno, mas tem. Agora eu vou trabalhar com o branco. Vou colocar aqui na borda. Em cima do tom que foi feito. E vou matizar para dar um efeito de luz maior. Você vai puxando e vai matizando sem desmanchar a tonalidade que colocamos. Vou batizar de novo, vou puxar aqui. Se a borda aqui eu posso consertar por fora, que é o fundo aqui, se tiver mole, né? A tinta tiver fresca ainda, eu consigo corrigir por fora. Mas se não tiver, eu consigo fazer com o processo de limpeza. Pego um pouquinho mais de branco e vou deixar 2 pontos mais fortes. Um ponto aqui e o outro aqui. Vou misturando. Limpo e misturo novamente. Agora eu vou para esse outro ponto de luz aqui. E misturo novamente. Esses pontos aqui, se ele ficar muito manchado, você vem matizando. Manchado que eu falo é uma marca como se fosse redonda. Você vem matizando até sumir mais um pouquinho. Que é pontos de clareamento, mas não é nem esses 2 pontos que são mais fortes, são mais marcados. Borrei de novo, vou aqui fora, corrijo. E volto novamente para a tonalidade. Para dar volume mais ainda, eu vou pegar e colocar uma tonalidade um pouquinho mais forte aqui na laranja. Não é que ela apodreceu não, mas aqui é a sombra que tá batendo desse lado aqui, né? Tá deixando mais escuro. Posso pegar um pouquinho do verde oliva e pegar o sombra queimada para fazer essa tonalidade. E aí eu vou dar um volume maior e um ponto de luz maior ainda nessa região aqui. Agora eu volto de novo e matizo. Quando tá marcando, eu tiro o excesso no pano, aperto e tiro o excesso.
Só saio do lugar quando eu ver que eu consegui fazer uma boa matização. Agora ela deu um volume maior, porque eu escureci mais a lateral. Não é que eu tenho que escurecer, mas quanto mais sombra, mais volume, mais luz e sombra. Então eu consigo um efeito melhor naquele momento que eu tô buscando mais volume. Claro, quando você está fazendo pétalas de rosa, você vai fazer mais alisamento, você vai alisar mais, pele também. Então aqui, como a laranja, ela tem um pouco da casca dela, um pouco rústica, né? Um aspecto, borrei aqui no finalzinho. Peguei o terra de sombra queimada para corrigir aqui o meu fundo. O fundo que eu usei foi terra de sombra queimada com sombra queimada. Quando eu vim para cá, eu usei o amarelo ocre, Nápoles, indiano e branco. Fui colocando aqui esses três tons primeiro, e depois eu peguei o branco e vim fazendo aqui o clareamento. O mesmo processo da tonalidade da mesa. Só que aqui na mesa eu não coloquei esse tom mais forte, só coloquei o tom de madeira, com amarelo ocre e indiano. Para cá eu vim com Nápoles e branco, e eu fiz esse ponto aqui da largura da mesa, da espessura da mesa, com sombra queimada em cima dessa tonalidade que foi a mesa. Então, falando só se você realmente quiser fazer o fundo, né, igual a esse, para poder trabalhar nessa laranja aqui também. Então, feita a matização, agora eu vou passar para... Ó, é igual... Eu tenho uns pincéis comportados e outros estressados. São iguais. Código diferente. 227, 427, porém o mesmo número. E aí muda aqui a cerda. Essa cerda de filamento sintético é um pouquinho maior que essa aqui. Então, quanto menor, mais você consegue fazer detalhamento. Ainda vou mexer aqui. Eu vou para a sombra. Vou trabalhar aqui na sombra. A sombra não vai levar tom de verde, porque não é na fruta. Então, o máximo que ela pode levar aqui é a tonalidade da mesa. Então, muito cuidado aqui no contorno. Para não deformar a sua laranja. Isso vale, essa técnica aqui que você está aprendendo, vale para todas as outras frutas que você fizer em estilo acadêmico. Qual é a diferença? É que a pintura acadêmica ela exige mais da pessoa, né? O que você faça uma pintura mais limpa. A pintura rústica, você faz aquelas pinturas mais aleatórias, ela não exige tanto de você. Agora eu vou aqui, eu deixei a marquinha aqui, né, para fazer essa sombra. Vou pegar um pouquinho do amarelo ocre para suavizar o mosquitinho, para suavizar um pouquinho essa tonalidade aqui da sombra, não ficar tão marcante com o fundo muito fechado, né? Porque a sombra ela tá em cima da mesa, então leva a tonalidade da mesa também. Então, eu só tô colocando aqui a tinta. E agora eu vou dar as pinceladas. Sombra queimada.
ocre e sombra queimada novamente. Escurecer um pouquinho mais próximo aqui. Não coloca muito óleo de linhaça, senão ele dilui demais e aí você não consegue fazer a aplicação da tinta. Fica parecendo que está o tempo todo agarrando no pincel e não quer aderir aqui na tela, né? No papel Paraná aqui, que eu cobri com base acrílica. Agora eu vou puxar bem pouquinho, no mesmo movimento da mesa, que são as fissuras, né, da madeira. E agora eu vou suavizar aqui fora. O que eu tô fazendo? Tem a cor do ocre aqui. E tenho a sombra aqui. Tenho essas duas cores. O que eu faço? Eu vou no meio, sem sumir com as duas, e suavizei o meio. Então, vou suavizando aqui, na divisão. Umas pinceladas bem levezinha no contorno dessa sombra, só. Toca e puxa. Cuidado para não deformar a sombra. Vou voltar aqui de fora para dentro. E muito cuidado ao contornar e suavizando esse contorno aqui. Agora eu vou fazer essa pontinha de cima. Eu vou pegar o 0. Esse 0 é da Acrylex, código 62. Ele é muito bom para trabalhar com ele aqui. Não tenho dificuldades. Então, dentro desse pontozinho aqui da laranja, né, que é onde sai o talinho dela, eu coloquei terra de siena queimada e amarelo ocre. Ao redor, eu vou com verde oliva, verde sombra queimada. E vou fazer esse contorninho que fica fora dela. Agora eu vou pegar o branco. E vou trabalhar para diminuir um pouco mais aqui fora. Diminuir essa parte de dentro aqui. Eu vou só tocando e vou matizando essa areazinha aqui da laranja. Pego o branco novamente. Vou nessa areazinha aqui de trás, que ainda aparece no ângulo que foi tirada essa foto. Então, vamos colocar. Vou colocar um pouquinho mais. Vai aparecer melhor. Vou trazer para o lado. Bem mais forte. Então, eu pego uma quantidade de branco a mais. Para deixar um pouquinho bem mais claro essa região aqui que eu quero. Aqui no meio eu vou passar um pouquinho do branco para clarear o miolinho dele aí. Volto novamente com o 0 e vou matizar com a pontinha da cerda, com a mão muito leve.
para não borrar e não sumir com a cor que a gente está querendo trazer, né? Que é a luz. Agora, num espaço maior, eu posso vir com esse, só tocando para matizar e não deixar sumir muito. Com verde oliva e sombra queimada, eu vou fazer uns pontos muito pequenos em alguns lugares. Colocar com muito cuidado para não manchar. Depois temos que suavizar esses pontos aqui sem sumir. Agora você toca em cima dele levemente. Dei uma pequena borradinha aqui, mas é só corrigir e pronto. Então, fizemos aqui uma laranja. Nessa técnica você pode fazer uma maçã. Você pode fazer outras frutas, manga, maçã verde. Você pode trabalhar com outras técnicas como fora do natureza morta, pétalas de rosa, pele. Então, para você trabalhar, chegar nessas duas dificuldades que são mais complexas, que é pele e pétala, você tem que passar muito por essa técnica aqui de natureza morta. Então, se você conseguir pintar essa laranja aqui, do jeito que eu fiz aqui, com as minhas coordenadas, você pode pintar qualquer coisa. E para você que ficou mais interessado nessa aula, se você gostou desse vídeo aqui, ficou interessado em aprender um pouquinho mais, aqui na descrição do vídeo tem um link do meu curso. Lá no meu curso eu ensino a fazer outros estilos de pinturas também. Você aprende lá não só um estilo de pintura, mas você vai aprender a paisagem, casario, natureza morta, florais, aprender a pintar a pele humana, e vai aprender a pintar outro tipo de frutas. Então, passa lá que você vai gostar muito de saber quanto que tá bom esse curso online. Você vai aprender outros tipos de pintura, não só essas aqui. Então, lá, a promessa do curso é transformar uma foto em pintura. Então, você pode retratar, do jeito que eu fiz aqui, eu peguei uma foto real, não inventei e fiz uma pintura. No meu curso eu tenho isso e você vai aprender não só isso, mas como todo o material que tem lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha feito algo muito legal também, como essa laranja aqui. E espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam, apreciam a arte. Dá o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber vídeos como esse em tempo real. E se você é novo por aqui, assiste todos os outros vídeos que tá muito bom o conteúdo. Até a próxima. Tchau!